Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Maratona de Inovação. Hoje a gente vai falar sobre fundos de investimento em startups, com a presença do Fábio Campos, que é especialista em fundos de investimento, um grande parceiro nosso aí pela Valitec. E antes de eu chamá-lo, eu gostaria só de trazer alguns conceitos que são muito falados nesse meio de fundos de investimento, investimentos em startups, para poder ficar um pouco mais claro para vocês. Bom, o primeiro deles é investimento anjo, que são investimentos de pessoas físicas em startups com alto potencial, porém estão em fase mais inicial. A gente tem também o Venture Capital, ou VC, que são fundos de investimentos em startups que estão em expansão, porém ela tem um viés financeiro, ou seja, você compra uma startup ali que está numa fase mais inicial, começando a crescer, para depois vendê-la com um preço muito maior e você ter esse ganho financeiro. A gente tem também o Corporate Venture Capital, ou CVC, que também são fundos de investimento em startup e expansão, porém, como tem empresas ou corporações por trás desse fundo, os investimentos eles tendem a ser mais estratégicos ali, pensando mais na estratégia da empresa, pensando muito no mix de portfólio de startups que ele vai investir, vislumbrando a estratégia da empresa. Bom, e a gente tem também, por fim, o Private Equity, que são investimentos em empresas já consolidadas, como se eu estivesse ali comprando uma ação de alguma empresa grande. Porém, como são empresas que não têm o capital aberto, os investimentos são feitos por meio do Private Equity. Bom, e para vocês verem como esse assunto tem se tornado muito importante e relevante no Brasil, eu trouxe um breve histórico desde 2018, mostrando como esses números têm crescido no Brasil ao longo desses anos. Só no ano de 2020 foram 3,5 bilhões de dólares investidos e captados ali por startup. E no ano de 2020, até maio, esse número já tinha sido atingido. Ou seja, certamente esse número vai ser superado, como tem sido superado ao longo dos últimos anos. Bom, e para vocês conhecerem mais sobre o que é um Venture Capital e se aprofundarem mais, eu vou chamar aqui o Fábio Campos, que é o nosso parceiro pela Valitec. Obrigado, Fábio, pela presença aqui, pela participação e é com você. Obrigado pelo convite, Thiago. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que vocês estão vendo essa aula. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre Venture Capital, sobre investimentos em startups. Eu trabalho nessa área de investimentos em startups já há 5 anos, né? Antes disso, fui empreendedor, tive uma empresa, captei investimento anjo ali, como o Thiago falou, né? Ajudou bastante a configurar a empresa, né? Começar a colocar a empresa no ar, né? E desde, então, há 5 anos atrás, trabalho nessa indústria de Venture Capital, antes em um fundo focado em Venture Capital, né, como o Thiago explicou, então, com viés puramente financeiro, né? Hoje eu trabalho na Valitec e nós somos uma gestora de fundos de Corporate Venture Capital, né? Então, nós somos focados em investir em startups, em ajudar grandes empresas a fazer esse tipo de movimento. Então, para começar, né, eu vou dar aqui para vocês hoje, né, tentar passar um panorama geral de como que funciona aí os bastidores, vamos dizer assim, de um fundo de venture capital e de um fundo de corporate venture capital. É o que motiva esses investidores, como que eles fazem o processo de seleção, como eles encontram as startups que eles vão investir, como que eles fazem o processo de aceleração. Então, a ideia aqui hoje é dar uma passada geral por todo esse processo. E aí, no final dessa aula, seria, né, um interessante, nossa intenção aqui é que você consiga entender, né, se você for um empreendedor, qual que é o momento, qual que é o tipo de capital mais apropriado para o momento da sua empresa, né, e se você for um entusiasta da área, você conseguir aí acompanhar os movimentos desse mercado, que, como o Thiago falou, tem crescido bastante, se tornando cada vez mais relevante. Bom, para começar, eu queria fazer uma diferenciação aqui sobre alguns tipos de empresa e explorar um pouquinho mais um tema que o Thiago abordou, que são os tipos de capital para cada fase da empresa. Tá? Nós temos aqui na indústria de venture capital, de investimento em empresas, nós temos um conceito que a gente usa bastante, que é o de curva J. Tá? Então, aqui, vocês estão vendo uma curva, né, essa famosa curva J, que mostra como que é a evolução de uma empresa, né, de uma nova empresa, desde sua concepção até atingir uma maturidade. Tá? Mas esse tipo de empresa que tem esta curva são os tipos de empresas alavancadas que a gente fala. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui uma curva trazendo a receita dessa empresa e uma curva trazendo o fluxo de caixa, e uma coisa que fica bastante clara nesse gráfico é que a empresa, até chegar numa maturidade, ela precisa de injeções de capital, né? Ela queima dinheiro, ela queima recursos, né? Porque ela vai dar prejuízo por um tempo até chegar na sua maturidade. Isso é uma característica bastante comum dessas empresas inovadoras que a gente fala.
tá? Então, empresas mais tradicionais não necessariamente vão ter essa curva J ou vão ter essa curva J tão alongada, tá? Se você abrir um negócio tradicional, uma loja no shopping, uma padaria, enfim, alguma coisa mais tradicional, o normal seria que você tivesse sim um período de prejuízo, né, até a empresa chegar no break-even, numa maturidade, mas que esse período não fosse muito longo e que você normalmente aí, você sócio, né, empreendedor e sócio, talvez com mais um, dois sócios, consigam cobrir, né, essa necessidade de capital, às vezes com algum aporte de dívida de algum banco, alguma coisa assim, mas é uma necessidade de capital relativamente baixa. Nessas empresas que são o alvo de investimentos de venture capital ou de private equity mais à frente, né, corporate venture capital e investidores anjo, normalmente este processo ele é muito mais longo, essa necessidade de capital é muito maior. A empresa vai precisar, ela está inovando, né? Então ela precisa construir produtos novos, encontrar o mercado dela. São vários testes, né? Períodos de teste aí que ela vai ter que fazer as famosas pivotagens, né? Então tenta fazer um produto, não deu muito certo, muda um pouco o produto, acha que o mercado dela tem determinada característica, vê que não é bem assim, vai por outro lado, e tudo isso é tempo e é dinheiro consumido, né? E então essas empresas acabam necessitando de injeções de capital, né? Mas qual que é o tipo de capital para cada momento da empresa, né? Como o Thiago falou, tem vários tipos de capital diferentes. No momento inicial ali, quando a gente está falando de concepção, criação de produto, geralmente o capital que está disponível para essa fase, e aí eu estou falando de um panorama bastante brasileiro, tá? Isso varia um pouco de país para país, mas o capital disponível é o que a gente chama de capital de fomento, né? Ou capital de aceleradoras, tá? Então, institutos de pesquisa, institutos como o FAPESP, né, fazem aportes em empresas, em grupos de empreendedores que estão lançando, estão criando produtos novos, né, muitas vezes a fundo perdido, né, desde que tenha um desenvolvimento tecnológico, porque é o objetivo dessas instituições, para ajudar realmente essa inovação a acontecer. E aí a gente tem aceleradoras também, que algumas fazem uma injeção de capital, tá? Geralmente na casa de até 100 mil, 200 mil reais aí de capital, varia um pouco, mas dificilmente passa disso no nível de aceleradora. Mas mais do que capital, eles realmente têm um programa para ajudar a empresa a encontrar mais rapidamente qual que é a solução, qual que é o mercado-alvo que ela vai trabalhar. Passada essa fase, então, uma vez que o mercado, que a empresa já tenha encontrado o que a gente chama de product market fit, né? Então, tem um produto, ela validou com clientes-alvo que esse produto faz sentido, que esses clientes vão estar interessados em comprar. Geralmente aí já vai ter um, dois clientes, né? Às vezes fazendo provas de conceito, projetos piloto, né? Nesse estágio ainda bastante inicial, a gente tem aí a figura do capital semente ou do investidor anjo, né? Então, que como o Thiago falou, são pessoas físicas, normalmente, né? Existem grupos de anjos que aí fazem uma configuração para investir em conjunto, mas basicamente são pessoas físicas, né, normalmente. Aqui a gente tem, às vezes, familiares, amigos também investindo, geralmente tickets pequenos, mas isso varia, né, de acordo com o capital dos investidores, né, dessas pessoas. Mas geralmente também cada investidor anjo vai fazer um aporte aí de 50, 100 mil reais, a empresa consegue captar aí na casa de 1 milhão de reais com esse tipo de investimento, e a ideia é que com esse investimento, então, anjo, ela chegue, ela realmente consiga testar não só o Product Market Fit, mas também os canais de distribuição que ela vai utilizar, e comece a obter tração, né, ou obter crescimento em alguns desses canais. Quando ela começa a fazer isso, aí ela começa a atrair a atenção desses fundos de venture capital e também dos fundos de corporate venture capital. Geralmente, esses fundos eles querem pegar as empresas em um momento em que elas estão começando nessa curva de crescimento, começando a acelerar nessa curva de crescimento, né? Então, ela já tem alguns canais que ela já tem uma comprovação de que o mercado quer aquele produto, aquela solução, e ela tem alguns canais de distribuição que estão funcionando. Não tão assim, nossa, super funcionando, vai ter que fazer mudanças, vai ter que fazer interações, mas eles estão começando a dar sinais de que, olha, esses canais aqui funcionam para esse produto, para essa empresa, para esse mercado. Portanto, se tiver uma injeção de capital, a gente consegue acelerar muito esse processo de crescimento. Antes disso, colocar muito capital nesse modelo seria talvez um desperdício, né? Porque o empreendedor ainda não sabe como que ele vai vender. Mas a partir do momento que ele descobre como que essa venda funciona, como que ela pode acontecer de maneira eficiente,
aí sim faz sentido trazer mais capital, e aí tem a figura desses fundos de venture capital e dos fundos de corporate venture capital, que geralmente, falando de Brasil, vão colocar aí tickets a partir de R$ 1 milhão, podendo ir até 5, 10 milhões, às vezes até mais, dependendo do momento da empresa. E mais na frente, uma vez que essa empresa já esteja aí num patamar mais elevado, até de receita, né, de faturamento, geralmente aqui não tem uma regra escrita na pedra, mas a gente fala aí de pelo menos uns 50 milhões de faturamento anual, tem a figura dos private equities. Aqui, como o Thiago falou, são também fundos, mas eles têm uma característica de pegar empresas que já estão no final dessa curva J. Então, já tem uma grande confiança no modelo de negócios, uma grande confiança nos canais de distribuição, um grande volume de clientes, e aí a ideia é realmente começar uma expansão mais forte da empresa, às vezes com uma internacionalização, às vezes abrindo novas unidades de negócio, comprando outras empresas, né? Então é o que a gente fala já de estágio de maturidade. Tá? Então, o que eu gosto de falar aqui nesse momento, né, o que é importante passar, é que nem todas as empresas precisam desse tipo de capital, que são todos aí, seja aceleradora, investidora anjo, venture capital, private equity, capital de risco, né, que a gente fala. Nem todas as empresas precisam, mas para as empresas que precisam, é bastante importante que os empreendedores tenham em mente qual que é o momento da empresa deles e qual que é o tipo de capital que vai estar interessado, aí o tipo de investidor que vai estar interessado em aportar capital nesse momento. Bom, entrando um pouco mais a fundo em como funciona aí o backstage, né, os bastidores desses fundos, né, como que isso é organizado, tá? Geralmente. Você tem investidores, tá, que podem ser aí, no caso do Corporate Venture Capital, geralmente é uma única corporação, podendo ser duas corporações, um número pequeno de corporações que tem um direcionamento estratégico parecido nessa área de inovação, mas geralmente é uma grande corporação. E nos casos de fundos de venture capital, geralmente você vai ter um conjunto de cotistas, que a gente fala, que são investidores mais financeiros. Né? Então você pode ter ali fundos de pensão, você pode ter agências governamentais, o BNDES, por exemplo, coloca bastante capital aí para fomentar esse universo de empreendedorismo em fundos de venture capital. Né? Então você tem diversos investidores, né? E você tem do outro lado os gestores dos fundos, tá? Que são empresas especializadas em fazer a gestão desses ativos, desses portfólios. Aí eu vou explicar no detalhe o que esses gestores fazem, mas em linhas gerais eles vão ajudar aí a escolher as empresas, a encontrar as startups que vão receber investimento, avaliar, selecionar, negociar, e aí feito o investimento, acompanhar essas empresas por um período bastante longo até, a gente fala aí geralmente de 6, 7, 8, às vezes até 10 anos, né, a duração desses fundos, até organizar ou conseguir uma estratégia, um momento de saída, né, que ele consiga vender a participação que ele adquiriu naquelas empresas. Então, os investidores colocam esse capital, os gestores fazem a gestão desse capital, encontrando essas oportunidades de investimento, fazendo esses investimentos. Né? Geralmente, aqui, venture capital, eu diria praticamente sempre os venture capitals vão fazer investimentos minoritários nas empresas, né? Eles nunca vão comprar 60%, 70%. A gente está falando aqui de 10%, 20%, 30%, dependendo do tamanho da empresa e do volume de capital, mas algo nessa ordem, sempre investimento minoritário. Né? E aí ajudar essas empresas a crescerem e depois vender essa participação e retornar o capital para os investidores. Como que funciona isso em termos de remuneração? Né? Eu sempre acho que é importante para a gente entender a estrutura de incentivos, né? Entender uma indústria, entender a estrutura de incentivos dessa indústria. Né? E como é que isso funciona? Então, os investidores, aqui eu trouxe um exemplo de vários investidores, né, ou vários cotistas nesse fundo, cada um coloca uma parcela desse capital, então, por exemplo, num fundo de 200 milhões, você pode ter 4 cotistas, dois colocando, né, um colocando 100 milhões e o restante, né, 33 milhões para cada um, só para dar um exemplo. Os gestores, eles vão receber, então, uma taxa de administração, que é para ter as pessoas que vão fazer todo esse processo de escolha, de aceleração das empresas, vão escolher as empresas, vão investir. Uma coisa que, às vezes, muitos empreendedores não têm essa visão, mas os gestores dos fundos têm muito essa visão, é de que nem todas as empresas em que eles vão investir, em que o fundo vai investir, vão dar certo. E o que é dar certo para um fundo de venture capital e para os investidores desses fundos? É conseguir ter um retorno bom sobre esse capital que eles colocaram. Né? Você pensa que um investidor, ele, com qualquer capital, ele pode ter um investimento, por exemplo, em renda fixa, né? E ele consegue ali
talvez um IPCA mais 7, 8% hoje, né, ou talvez um pouco mais, enfim, consegue um determinado retorno. Ele também pode investir em ativos que têm um menor nível de risco do que os ativos de venture capital, que são empresas super jovens e, portanto, super arriscadas. Né? Ele pode fazer investimentos, por exemplo, em debêntures de grandes empresas, né? Que vão ter um retorno já pré-estabelecido. Né? Então, quando ele faz investimentos de risco, ele espera um retorno acima do que ele vai obter nessas outras alternativas aí, né, menos arriscadas. Mas o gestor que está lidando com esse portfólio de empresas em que ele investiu, ele tem a consciência de que algumas empresas vão simplesmente falir. É muito comum, a taxa de sobrevivência de novas empresas é baixa, né, no Brasil, mas em outros países também. Então, algumas delas vão simplesmente fechar as portas ali né, depois de alguns anos. Outras empresas vão, digamos assim, andar de lado, né? Então vai ter ali um crescimento, mas não vai ser algo muito expressivo. O investidor, por exemplo, comprou a empresa num valuation, né, num valor da empresa de, sei lá, 10 milhões, e aí ele consegue, depois de 8 anos, fazer uma saída no valuation de 15 milhões. Pô, 50%, parece interessante. Mas num período de 8 anos, não é um grande retorno. Então a gente falou, ok, deu um certo retorno, mas de certa forma andou de lado. E algumas empresas vão realmente dar muito certo, né? Essa é a expectativa do gestor, né? E essas empresas, então, vão dar um retorno extraordinário a 5, 6, 7, 8 vezes, às vezes mais, né? Então, investir a 10 milhões e vender a participação depois a 100 milhões, por exemplo, né? Depois de 5, 6 anos. E essas empresas, de certa forma, a gente diz que vão pagar o fundo, né? O retorno delas é que vai conseguir dar esse retorno para o investidor. Então, existe essa lógica de portfólio, os gestores têm que trabalhar com isso, organizar lá no final do fundo esse processo de saída das oportunidades e aí, então, retornar o capital com juros, né, com rendimento, né, juros, mas com rendimento para os investidores. Tá? Essa estrutura, assim funciona essa estrutura de incentivos, e o gestor do fundo, se ele consegue um bom retorno, ele participa desse retorno também. Então, além daquela taxa de administração, ele tem ali o que a gente chama de taxa de performance, tá? Que para realmente ele estar alinhado com o interesse do investidor de gerar o maior retorno possível para esse fundo. Bom, na prática, e aí em grandes linhas, tá, a gente vai depois falar um pouquinho melhor sobre essa primeira etapa de prospecção, tá, que faz bastante sentido aqui, acho que para todo mundo, principalmente quem está com uma startup, está pensando em empreender, saber como isso funciona, como atrair esse tipo de capital, mas primeiro vamos dar um panorama geral sobre como funciona esse processo todo, né, dos fundos de venture capital e dos fundos de corporate venture capital. Bom, ele funciona em um caráter de funil, né? Então você tem uma primeira etapa de prospecção, em que você vai ter ali, o fundo tem vários caminhos de entrada, né, de oportunidades. Então ele pode, por exemplo, fazer eventos, conversar aí de maneira recorrente com aceleradoras, né, com investidores anjo, às vezes com analistas financeiros do mundo de fusões e aquisições, por exemplo, enfim. Ele tem uma série de canais para obter oportunidades de investimento. E aí ele vai avaliar essas oportunidades de investimento, essas empresas, né, essas startups, de acordo com a tese desse fundo, né, que, né, o Thiago vai falar um pouquinho depois da tese do fundo da ArcelorMittal, né, o Assolab Ventures, mas de forma geral toda a tese de um fundo vai ter, por exemplo, características de qual que é o estágio de empresa que a gente quer investir, quais são os setores que a gente tem interesse, né, que o fundo tem interesse, qual que é o volume de capital, né, não adianta eu tentar investir numa empresa que já está um patamar de receita super alto se o meu volume de capital ali que eu quero investir por empresa é de R$1 milhão, né? Provavelmente essas empresas que já estão mais avançadas vão querer mais capital do que isso. Então tudo isso tem que ser acertado numa tese, né? Configurado numa tese, e nessa fase de prospecção, né, os investidores vão procurar, né, os gestores desse fundo de investimento vão procurar selecionar as empresas que casam melhor com essa tese. Feito o investimento, a gente passa por uma etapa de aceleração, que é a maior etapa aí do ciclo de vida de uma startup dentro, né, de um fundo, ou tendo um fundo como parceiro. Então, como eu falei, o investidor, o fundo de investimento, ele geralmente é minoritário, tá? Vai ter ali uma participação até uns 30%,
E ele vai tentar ajudar essa startup a se desenvolver de diversas maneiras. Fundos puros de venture capital, que a gente fala, né, os puramente financeiros, eles costumam ter uma atuação bastante centrada na gestão financeira da empresa. Então, é ajudar a empresa a se profissionalizar. Isso envolve questões de governança, por exemplo. Então, estabelecer um conselho de administração para a empresa, né, colocar conselheiros, advisors em temas específicos que a empresa possa estar precisando, né, ajudar um pouco nessa governança. Também em aspectos financeiros, né, geralmente as empresas mais jovens, as startups, elas não têm o mesmo nível de controle financeiro que uma grande empresa, o que é super normal, né? Os empreendedores são equipes pequenas, que têm 1 milhão de coisas para fazer, né? Eu lembro que na minha época de empreendedor, eu cuidava de marketing financeiro, RH, enfim, um monte de coisa, né? Você não tem esse nível de controle financeiro que uma empresa grande tem. E os fundos geralmente têm pessoas financeiras aí bastante experientes que conseguem ajudar também nessa gestão. E os fundos de corporate venture capital, além desse tipo de ajuda, eles também fazem as oportunidades de sinergia, né? Exploram oportunidades de sinergia. A gente vai falar sobre isso um pouco mais de detalhe mais na frente, mas a ideia é encontrar momentos, encontrar oportunidades para que a startup consiga, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento ou na visão estratégica da corporação e a corporação consiga acelerar esse processo de crescimento e desenvolvimento da startup, seja com colaborações comerciais, seja com desenvolvimento conjunto de produtos, enfim, N maneiras disso acontecer, mas a ideia aí em fundos de corporate venture capital é que esses investidores, esses fundos, nessa aproximação com a corporação, ajudem as startups dessa forma também. Passado esse período de aceleração, a gente começa o período de desinvestimento, em que o fundo vai procurar vender a participação que ele adquiriu naquela empresa. Tá? Isso pode acontecer de diversas maneiras. Tá? Pode acontecer uma venda completa da empresa, tá? É um exemplo. Então, o empreendedor também, né, os empreendedores, todos os sócios da empresa acreditam que é uma boa oportunidade, é um bom momento para fazer essa venda, né, e aí a empresa é vendida por inteiro, ou pode ser vendida apenas a participação do investidor. Que aí pode ser vendida para outro investidor, por exemplo, de private equity, né, que estaria mais na frente ali nesse processo de investimento, pode ser vendido para uma outra corporação. Em fundos de corporate venture capital, a própria corporação pode ter interesse em fazer a aquisição dessa participação. Então, mas todo o processo de fundo, né, todo investimento em fundo, ele vai ter essas fases, porque todo fundo de investimento, ele tem um momento já específico para acabar. Tá? Tem algumas exceções, mas é bastante raro isso. Então, geralmente, ele tem uma data para acabar, e aí, quando estiver chegando próximo desse período de término do fundo, ele vai precisar buscar essas oportunidades de desinvestimento para retornar esse capital para os cotistas. Bom, agora eu vou chamar o Thiago para falar um pouquinho para a gente sobre o fundo Assolab Ventures. Obrigado, Fábio. Muito bacana aí seus esclarecimentos. Acho que a gente tem visto como as empresas em geral estão se movimentando e com a ArcelorMittal não foi diferente. A gente, em 2021, criou o Assolab Ventures, que é o fundo de CVC da ArcelorMittal, que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre qual que é a tese desse fundo, né? O Fábio contou ali como que funciona a esquemática de fundos de investimento de uma forma geral, e agora eu vou entrar um pouco no detalhe de como que isso funciona no Assolab Ventures, e vou contar um pouco sobre a tese, e depois o Fábio vai entrar mais em detalhes sobre o fluxo de cada uma das etapas de um CVC, por exemplo. Bom, falando sobre a nossa tese, a gente visa, no Assolab Ventures, investir em startups focadas na América Latina, né, startups Latam. A gente foca muito em startups em early stage que já tenham um faturamento de no mínimo 30 mil reais por mês. Ou seja, se ela já tem um faturamento, é porque ela já encontrou o seu Product Solution Fit. Então, esse é o nosso principal foco na nossa tese. A gente visa startups que tenham ligação com a siderurgia, indústria, mineração e construção civil. E as nossas principais áreas de interesse, a gente busca muito soluções para aumento de produtividade na construção civil, soluções para melhorar a experiência do cliente. A gente também busca novas aplicações envolvendo aço, redução de custo e aumento de produtividade na nossa cadeia de produção. Também a gente visa bastante olhar para as matérias-primas, como que a gente pode otimizar as nossas matérias-primas, como que a gente pode otimizar também os nossos canais de venda, inovações relacionadas à logística, produtos alternativos ao aço, também a gente não deixa de olhar para isso.
e também tudo que esteja relacionado à excelência ambiental e carbono zero, que também é uma grande frente que a ArcelorMittal leva aí no seu DNA. Esse fundo é um fundo de 110 milhões de reais que vai ser alocado ao longo dos 4 anos. Então a gente está vislumbrando aí um portfólio entre 10 e 15 empresas, com um ticket médio de 1 a 15 milhões em cada um desses investimentos. Tá? Bom, o principal e único investidor desse fundo é a ArcelorMittal. Então o Arcelor Ventures ele tem um cotista único, que é a ArcelorMittal, e a modalidade dele é modalidade FIP, que é uma modalidade que possui um alto padrão de governança e compliance, que ele é regido pelas regras da CVM. Tá? Então, um fundo que traz bastante segurança aí para a gente. Bom, e aí, agora eu vou chamar o Fábio de novo para poder ele falar um pouco sobre o ciclo do CVC, como que funciona essas etapas, como que é ali desde a fase de prospecção até a fase de desinvestimento. Ele deu um zoom, um panorama geral, e agora a gente vai entrar num zoom em cada uma dessas etapas e a gente vai falar um pouco sobre plano de sinergia, como que a gente consegue vincular a estratégia da investida, por exemplo, na estratégia da empresa. Isso aí, Fábio. Perfeito, Thiago. Bom, agora, como o Thiago colocou, vou entrar um pouco mais em detalhe, né, de como é que funciona esse ciclo, e vou dar um foco um pouco especial aqui para essa primeira fase, né, de prospecção. Então, acho que o objetivo dessa próxima etapa é para aqueles que estão pensando em obter, né, em lançar uma empresa, obter um investimento desse tipo, qual que é o caminho das pedras, né? Porque é um monte de termo, é uma indústria que está crescendo, a gente ouve falar disso toda hora, mas assim, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu chego lá e como é que eu recebo esse investimento, se é algo que faz sentido para a minha empresa, para o momento da minha empresa. Então, vou detalhar um pouquinho esse processo de prospecção. Bom, primeiro eu vou trazer um panorama geral desse processo. Claro que cada fundo de investimento vai ter aí particularidades, mas no geral a gente tem aí uma etapa de originação, né, que é o encontrar as oportunidades, uma etapa de filtro, depois isso vai para uma análise mais profunda, né, dessa oportunidade, com diversos tipos de interação com públicos que estão próximos àquela startup. Vamos para uma etapa de negociação, né? Então, qual vai ser o valuation? Enfim, vou entrar em detalhe. Depois a gente cria um projeto de investimento, tá? Que geralmente é um conjunto de materiais ali para você obter, o fundo obter uma aprovação dos cotistas para fazer aquela operação, né? E aí a gente vai para a etapa contratual, né? Realização de due diligence e contratos e efetivação. Esse ciclo inteiro, eu vou entrar no detalhe de cada etapa, mas esse ciclo inteiro costuma demorar 6 a 9 meses aí, tá? Tem alguns investidores que conseguem fazer isso mais rápido e alguns que levam um pouco mais de tempo, mas essa é uma boa média aí da indústria, né, no Brasil. O que é bastante importante para quem tem uma empresa ou está pensando em lançar uma empresa, ter esses tempos em mente. É muito comum empreendedores que têm uma expectativa de conseguir fazer uma rodada de captação para a empresa deles em 2, 3 meses. Isso é bastante irreal, né? Acaba não conseguindo fazer isso nesse tempo e aí a empresa precisa, né, está em apuros financeiros, né? Ela não tem capital para cobrir esse tempo que o processo demora. Então é sempre importante aí, né, a gente brinca aqui com os empreendedores que se você quer captar ano que vem, começa a fazer isso agora, porque mais ou menos uns 6 meses, 9 meses, às vezes até uns 12 meses é o tempo que você vai levar, dependendo do estágio de preparação que a sua empresa está também para esse processo. Esse processo como um todo, ele envolve principalmente a gestora e em algumas etapas algumas etapas especiais, os cotistas. No caso do CVC, esse cotista é, como eu falei lá atrás, a corporação, e aí a gente tem um envolvimento um pouco maior do que no fundo né, desse cotista, do que no fundo de venture capital puro, porque a gente tem ali a figura do plano de sinergia, tá, que tem uma participação bastante ativa da corporação, mas eu vou entrar no detalhe sobre isso. E a ideia dos fundos, né, das gestoras, é sempre fazendo um aprofundamento paulatino, né? Você então começa a analisar um nível mais superficial a empresa, vê se o que você encontrou então até aquele momento fez sentido, você desce para mais detalhes, vê se fez sentido, desce para mais detalhes, ao invés de fazer uma análise completa da empresa já num primeiro momento, até para não gastar muito tempo do empreendedor pedindo um monte de contatos, documentos, materiais, projeções, para depois descobrir que tinha algo simples, por exemplo, que já seria o que a gente chama de um deal breaker, né? Alguma coisa que não funcionaria para a tese daquele fundo, né? Então a ideia é fazer isso sempre em ciclos, né?
E como eu coloquei, no caso do Corporate Venture Capital, a gente tem uma etapa fundamental aqui, que é essa construção do plano de sinergia, que é entender no detalhe como que a empresa pode ajudar a startup e como que a startup pode ajudar a empresa. Bom, na etapa de originação, como eu coloquei lá atrás de forma mais ampla, a gente costuma ter o que a gente chama de canais ativos e canais passivos, né? Então, um canal passivo, por exemplo, seria um link no website para empresas interessadas, né, que conheçam o fundo através da mídia, por exemplo, possam entrar nesse link e contatar esses fundos. É claro que outras formas de aproximação, aproximação direta no LinkedIn, né, acontecem também, seria uma aproximação passiva. E os fundos também usam aí canais ativos, né, que é realmente dentro daquela tese de investimento do fundo, ele ir atrás das empresas. Então, faz pesquisas de mercado, vai falar com aceleradoras, vai falar com analistas de fusões e aquisições, né, desse mercado de M&A, com investidores anjos, enfim, vai atrás das empresas que ele está buscando para aquela tese de investimento. Quem que é muito acessado aí nesse momento de originação? Incubadoras, aceleradoras, investidores anjos, grupos de investidores anjos, advisors de M&A, parceiros financeiros, às vezes parceiros da área jurídica que são focados nessa parte de startups, nesse mundo de startups. Né, tudo isso são grupos aí, são fontes de originação para o fundo. E no caso específico do Corporate Venture Capital, geralmente tem bastante interação e uma entrada de muitas oportunidades através de programas de inovação aberta da corporação. Então, as corporações muitas vezes fazem esses programas de trazer estudantes, trazer empreendedores para ajudar a resolver problemas de startup, fazer programas de POCs, né? E isso é uma fonte de oportunidades para que o fundo, né, esse fundo de CVC, depois invista nas startups que ele achar que faz sentido e que, claro, a startup estiver buscando esse capital também. Bom, feita essa originação, né, então aquela boca de funil, você tem ali literalmente milhares de oportunidades, né, dependendo da amplitude do escopo, né, dessa tese de fundo de investimento, você tem milhares de oportunidades e você vai ter que chegar ali no final do processo, você vai fazer ali, no caso, por exemplo, que o Thiago colocou do Astrolab Ventures, entre 10 a 15 investimentos. Né? Então tem uma primeira etapa de filtro, em que você vai olhar coisas mais básicas da empresa. Então, qual que é o estágio de desenvolvimento, em termos de faturamento, número de clientes? Isso é uma coisa que casa com nossa tese. Né? Então, por exemplo, o Thiago colocou nosso Lab Ventures, né, o fundo vai buscar empresas que tenham pelo menos 30 mil de faturamento mensal, já com alguns clientes. Muitas dessas empresas que vão chegar em originação, elas vão estar, por exemplo, no estágio de ideação, ainda sem faturamento. Então, vai passar por esse primeiro filtro, em que dali vão sair as empresas para uma análise mais aprofundada. Tá? Então, coisas que são olhadas normalmente nessa etapa do processo. O estágio, o desenvolvimento, a questão do produto e da tecnologia, se tem um diferencial, né? Qual que é o plano de captação dessa empresa. Então, mas a empresa está buscando apenas 300 mil reais em capital. O investimento mínimo do fundo é, por exemplo, de 1 milhão. Então já está fora aqui da minha tese, eu não vou aprofundar essa análise. Né? E é claro, aí, principalmente nos casos de Corporate Venture Capital, também esse potencial estratégico junto da companhia. Né? Então, isso tem a ver com coisas que a corporação quer desenvolver, com o caminho que essa corporação está querendo trilhar, com as inovações que ela quer ver no mercado, quer participar no mercado, ou não está relacionada a essa tese estratégica da corporação. Então, são coisas que vão ser olhadas nessa primeira etapa. Depois a gente vai para uma etapa de análise mais aprofundada, tá? Em que realmente aí são muito menos empresas que vão ser analisadas. A gente saiu daquele universo, por exemplo, de 1.000 empresas, e agora a gente já está falando aqui de um universo de 20 empresas, talvez 30 empresas no máximo, para a escolha de uma, né, que vai receber o investimento, ou para cada uma que vai receber o investimento. Né, e aí, esse processo mais aprofundado, você vai ter diversas consultas. Né, a gente vai conversar, né, a gestora vai conversar com clientes da startup, com especialistas de mercado, ela vai analisar no detalhe os KPIs, os indicadores financeiros da empresa, os indicadores de marketing. Então, vamos tentar entender esses canais de comunicação, de venda que essa startup estabeleceu, eles estão já bem afinados. Se a gente colocar mais capital para essa empresa gastar nesses canais, isso vai trazer um retorno, ou ainda está numa etapa de descobrimento desses canais. Né? Tudo isso vai ser analisado no detalhe. E aí é uma etapa também que aí especificamente nos fundos de Corporate Venture Capital você tem a criação desse plano de sinergia. Tá? Então, numa etapa anterior,
os investidores ali, né, a gestora desse fundo, ela teve, digamos assim, um cheiro dessa sinergia, do tipo, olha, eu acho que isso está alinhado com os objetivos de longo prazo da corporação, e nessa análise mais aprofundada a gente vai, de fato, colocar os pingos nos is aí, né, então vai dizer, olha, ok, o que nós vamos fazer são essas ideias de projeto, alinhar isso com os empreendedores também têm interesse em fazer esses projetos ou não têm, né, chegar em alguns projetos comuns que o empreendedor acha que agrega valor para a empresa e a empresa acha que agrega valor também, né, e aí realmente começar a delimitar, até em termos de cronograma, quem vão ser as pessoas que vão se envolver, como que seria esse plano de sinergia, porque esse vai ser um processo, né, esse vai ser um critério fundamental na decisão de investir ou não nessa empresa, num fundo de corporate venture capital. Os fundos de venture capital puro, aí, puramente financeiros, eles não têm essa figura por não ter uma corporação por trás aí fazendo esse investimento. Passado esse processo, então, fez essa análise, o fundo decidiu que, olha, faz sentido a gente investir nessa startup, tem um fit estratégico bacana, tem um potencial de crescimento, o mercado é forte, enfim, começa-se uma etapa de negociação. Tá? E geralmente, quando a gente fala de negociação, os empreendedores, eles têm muito claramente a questão do valuation, né? Então, qual que é o valor da minha empresa aqui, que no limite vai se traduzir em qual que é o percentual que eu vou dar para esse investidor pelo capital ali, os 2, 3 milhões, enfim, o que for que ele vai colocar na empresa. Mas esse é só um aspecto da negociação. As negociações com as startups, né, e fundos de investimento, eles têm pelo menos aí 2 grandes blocos de aspectos, que são os aspectos de governança e os aspectos financeiros. Os aspectos financeiros têm sim a questão do valuation, uma questão super importante, mas também tem questões como rodadas adicionais, né? Então, eventualmente, os fundos vão querer fazer uma primeira rodada agora, mas já deixar negociada uma opção que a gente fala, né? Uma próxima rodada que o fundo pode fazer, porque ele já acredita ali no planejamento financeiro dessa empresa que essa empresa vai precisar de mais capital lá na frente. Né? Ou então porque ele vê um potencial grande na empresa e já quer garantir que ele vai ter a oportunidade de alocar mais capital, né, para essas empresas. Geralmente, os fundos eles têm o capital total do fundo e esse capital é dividido entre primeiros aportes e o que a gente chama de follow-ons, que seriam os segundos aportes. Justamente porque, como eu falei lá atrás, né, os fundos sabem que uma parte das empresas vai falir, uma parte das empresas vai andar de lado e uma parte das empresas vai dar super certo. Então, para que esse fundo consiga maximizar as chances de retorno dele, é importante que ele tenha como, passado um período desse investimento inicial, fazer um segundo aporte naquelas empresas em que ele vê que estão mais próximas de serem as que vão dar um maior retorno. Né? E aí, dessa forma, ele consegue alocar a maior parte do capital possível nas empresas de maior potencial de retorno dentro do portfólio dele. Então, esse é um aspecto que também é negociado ali, né, com os empreendedores. Outro aspecto também financeiro, a gente tem às vezes a figura de um pool de opções, né? Então, tem outros funcionários-chave da companhia que vão receber ações, vão ser emitidas ações. Essa emissão de ações vai contar com a participação do investidor desse fundo, né? Esse fundo também vai ser diluído, que a gente fala nessa emissão. Tudo isso são aspectos financeiros que vão ser negociados. E do lado da governança, também tem aspectos muito importantes que vão ser negociados ali. Então, você vai ter questões relacionadas a, por exemplo, participação em conselho. Vai ser criado um conselho para a empresa e o investidor vai ter uma cadeira nesse conselho. Né? De 3 cadeiras, o investidor vai ter uma. Ou então o investidor vai ter 2 cadeiras de um conselho de 5 empresas, porque tem outros investidores, enfim. Toda essa configuração vai ser negociada. Questões como poderes de veto, né? Então o investidor ele pode querer, geralmente isso é comum, vetar, né, ou ter que a empresa precise da aprovação dele para, por exemplo, pegar um empréstimo acima de R$1 milhão, né, alguma coisa que possa colocar muito risco em cima daquela empresa. O investidor ele quer ser consultado e, em alguns casos, ele vai querer ter esse poder de veto também. Tá? Outras questões aí, como a entrada de outros investidores, né? Outros investidores vão ter os mesmos direitos, né? Tudo isso é negociado e dessa negociação sai um documento bastante comum aí no mercado que é chamado term sheet, né? Que ele basicamente é um mini contrato em que ele coloca ainda com uma linguagem mais simples, não tão aquela linguagem jurídica, todas essas condições que foram negociadas entre o investidor, o fundo e o empreendedor. Passada essa negociação, né, então com esse term sheet assinado, a gente vai geralmente para essa fase de projeto de investimento, que é basicamente a confecção de um relatório mais completo aí,
com tudo que o fundo aprendeu, a gestora aprendeu sobre a startup, com essas condições negociais já acordadas, e aí ela obtém, então, o ok, né, a aprovação dos cotistas dela em uma reunião ali de conselho de investimento para poder fazer esse aporte. Tá? Isso é uma questão que todos os fundos aí têm esse momento de obter essa aprovação do conselho de investimento para fazer o aporte, geralmente com participação direta dos cotistas desse processo. Às vezes não, mas geralmente sim. Passado isso, né, então com o ok desses atores, né, o ok desses cotistas, desse conselho de investimento, a gente tem o momento de fazer as due diligence, né, então são contratadas empresas especializadas aí para fazer due diligence, geralmente a jurídica, né, ou legal e contábil. Eles vão olhar todos os contratos que essa empresa tem, os funcionários, se eles são contratados como PJ, como CLT, e eles vão fazer um mapeamento de todos os riscos que existem do ponto de vista legal, do ponto de vista contábil, pelo menos, para essa operação, para essa startup. Tá? E isso vai ser incorporado depois nos contratos de investimento, né? Já deixando claro os riscos que existem e quais são as formas, né, que esses riscos vão ser trabalhados se eles de fato acontecerem. E aí você tem, às vezes, também a realização de uma due diligence tecnológica, né? Dependendo da tecnologia que a startup utiliza, vai ser feito ali um processo também de averiguar qual que é o estágio dessa tecnologia, se existem vulnerabilidades, por exemplo, ao tratamento de dados, esse tipo de coisa, né? E tudo isso vai informar, então, um plano de ação que vai entrar nesses contratos de investimento, que aí sim são contratos com teor mais jurídico, né? Geralmente a gente tem o contrato de investimento e o acordo de acionistas, tá? Esses dois documentos pelo menos, né? Que aí vão detalhar assim todo o processo de colaboração, como vai ser feito, como é que vai ser feito o conselho, né? O reporting, os direitos de cada parte, qual que é o preço, desembolsos, tudo isso vai estar bem detalhadinho, né? A partir do term sheet e incorporando tudo isso que foi encontrado nas due diligence. Os pontos aí que são encontrados na due diligence, eles não necessariamente vão ser deal breakers, que a gente fala para operação. Tá? Normalmente, os investidores entendem que as startups, por estarem no momento ainda muito incipiente, têm problemas de governança, têm problemas, às vezes, jurídicos, têm, por exemplo, funcionários PJ, enfim, coisas que têm que ser arrumadas, e é combinado, então, com os empreendedores um caminho para a resolução desses problemas, tá? Muito mais do que trabalhar isso como, olha, existe esse risco, então não vamos fazer investimento. Claro, tem questões que são deal breakers, mas geralmente essas questões são contornáveis aí e é feito um plano de trabalho. Passado esse processo, então é feita a assinatura ali, né, desses contratos de investimento, né, e aí sim ocorre a liberação dos recursos à empresa. Geralmente isso é feito em tranches, tá? Então esse aporte é dividido aí em 2 ou 3 parcelas, digamos assim, que devem acompanhar qual que é a necessidade de capital da empresa. Tá? Então isso é combinado com os empreendedores também, de antemão, claro, né? E aí esse aporte vai vindo em tranches para, de um lado, não inundar a empresa de capital, né? Então, ir dando esse capital na medida em que a empresa realmente precisa dele, de acordo com o planejamento financeiro dela, e também, por outro lado, para tentar minimizar um pouco o risco desse investimento, né? Principalmente um risco de investidor e empreendedor não se darem bem, né, quando começa esse processo societário aí de investimento de fato. Se tiver problemas aí muito relacionados a problemas de ética, problemas graves de comunicação, esse tipo de coisa, o investidor gosta de ter esta carta na manga, digamos assim, de ter outras tranches para colocar na empresa, porque assim ele pode, se tiver algum problema grave desse tipo, ter colocado apenas uma tranche e não o capital inteiro. Tá? E é comum também que sejam combinadas metas para essas tranches. Então, olha, a segunda tranche vai ser aportada a partir do 6º mês, né, depois da primeira tranche, e desde que a empresa já tenha um faturamento de pelo menos R$ 100.000 por mês, por exemplo. Então, isso é acordado também de acordo com o plano de crescimento, né, o plano financeiro dos empreendedores. Bom, esse é o panorama geral de como que funciona esse processo de prospecção. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que os investidores aí, os fundos de venture capital buscam de forma prioritária nessas empresas. Tá? O primeiro ponto é a equipe.
Tá? Então a gente fala muito que o venture capital investe em pessoas, e isso é bastante real, porque geralmente as empresas ainda estão pouco estabelecidas, o produto ainda não está num estágio em que ele já está pronto 100%, ele vai ter que passar por iterações, vai ter pivotagens, mas se a gente tiver as pessoas certas tocando esse negócio, os empreendedores, os investidores têm essa segurança maior de que essa empresa tem maiores chances de sucesso. O que a gente fala de pessoas, quais são os critérios para a gente considerar assim, essas são pessoas certas? É claro que isso varia, tem um pouco do santo bater, digamos assim, também, mas de forma geral, alguns pontos são sempre presentes, né? Primeiro é o comprometimento total da equipe com o negócio, né? Então, são raríssimas exceções aí em que esse tipo de investidor de venture capital, de corporate venture capital, vai aceitar investir numa empresa que os empreendedores ainda trabalham, por exemplo, ele tem um emprego e toca a empresa na paralela, ou tem 2, 3 empresas e toca ao mesmo tempo. Isso geralmente não é muito bem visto, porque a gente sabe que é um full-time job, né, empreender, ou talvez um full-time job e meio aí, porque a carga é bastante grande, né, então a gente precisa desse comprometimento total. Empreendedores em geral que têm uma paixão pelo problema que eles estão resolvendo, mas não necessariamente pela solução que eles criaram, de novo, porque essa solução ela vai mudar, né, ela vai passar por iterações aí nesse processo de crescimento. Empreendedores que sejam, a gente fala de coachable, né? Ou seja, que eles aceitem conselhos, mas que também sejam firmes em suas posições, né? Então não é aquele empreendedor que surge uma ideia num café, o cara muda a empresa dele para fazer acontecer aquela ideia porque o cara falou, né? O investidor falou que poderia haver, não é essa a ideia, mas também não aquele empreendedor que é 100% turrão e que não quer ouvir conselhos de ninguém. Tá? Então tem um misto aí entre ser maleável, ouvir os conselhos, mas também defender as posições, né, que a empresa tomou. Claro, é importante que eles tenham aí experiências, né, esse grupo, que seja um grupo complementar, né? Então, é muito difícil uma empresa com um empreendedor único, tá? É sempre mais interessante quando essa empresa tem ali um grupo de 2, 3, 4 empreendedores complementares em suas experiências e que as experiências sejam relevantes aí para o negócio né, que a startup está conduzindo. Tá? E é claro, o comportamento ético sempre. Assim, se eu tivesse que dizer um ponto que é um deal breaker para todos os investidores de venture capital, é realmente essa questão de comportamento ético. Legal. Um outro aspecto que é bastante avaliado aí, que é bem importante nessa avaliação, é a questão do mercado, né? Então, o mercado em que essa empresa vai se desenvolver, ele tem que ser um mercado grande. O que é um mercado grande? Basicamente é um mercado que comporta a criação de uma empresa grande. Tá? Pode ser super interessante uma empresa, né, para um empreendedor, fazer uma empresa cujo potencial máximo de faturamento dela seja, por exemplo, sei lá, 30 milhões. Né? E essa empresa vai valer no máximo, por exemplo, 100 milhões de reais. E, poxa, para o empreendedor pode fazer total sentido isso. Eu vou fazer uma empresa que no máximo ela vai valer 100 milhões, vai faturar 30, ela é uma empresa de nicho. Mas para o investidor que precisa multiplicar o capital dele por 8, 9, 10 vezes ou mais, é difícil para ele entrar numa empresa em que o mercado dessa empresa não comporta uma empresa tão grande. Tá? Uma empresa acima de 100, 150, 500 milhões de reais de faturamento. Tá? Porque como que ele vai entrar ali pagando, por exemplo, um valuation de 10, 15 milhões, multiplicar isso por 10, sendo que a empresa vai valer no máximo 100 milhões por uma limitação de mercado. Tá? Então, essa questão do tamanho do mercado é um primeiro grande check ali que os investidores vão fazer. E depois tem toda uma análise de quais são as tendências desse mercado. Então, tendências tecnológicas, tendências culturais, questões de forças da indústria, né? Então, ok, mas esse é um mercado em que tem concorrentes extremamente bem estabelecidos, baixíssima barreira de entrada, né? Então, poxa, é um mercado mais complicado de entrar, né? Será que vai fazer sentido? Talvez não, né? Outras questões aí como forças de mercado, então, olha, qual que é o nível de demanda que a gente está falando? Quais são os segmentos que essa empresa vai atuar, né, e qual que é a demanda que já existe ou que pode ser criada? Isso tudo vai ser analisado. E tem um aspecto macroeconômico também, que está bastante relacionado ao plano financeiro dessa empresa. Né? Se essa empresa precisa, por exemplo, já entende no planejamento financeiro dela, que ela vai precisar
não só de uma, mas de 2, 3, 4 rodadas de capital, né? Então, primeiro vai vir um venture capital colocar ali 3 milhões, depois vai vir um outro venture capital colocar 30 milhões, depois vai vir um private equity colocar 50. Se isso não acontecer, a empresa não vai conseguir se desenvolver. Tudo bem, pode ser um plano, mas quais são as condições macroeconômicas? É razoável conceber que essa empresa vai conseguir levantar tudo isso de capital, ou está extremamente complicado isso porque, por exemplo, a taxa de juros está super alta, né? Então, são coisas que os investidores vão avaliar nessa análise do mercado. Um terceiro ponto aí que todos os fundos também vão olhar é a questão da solução, né? Então, é importante que essas empresas tenham soluções que sejam escaláveis e inovadoras, sendo que essa inovação pode ser um critério mais ou menos importante dependendo da tese do fundo, mas o escalável é sempre importante. E aí por isso que os fundos de venture capital estão sempre atrás de empresas de tecnologia, porque a tecnologia permite essa escala, né? Então, se o negócio não for escalável, não vai ter um descolamento ali que vai permitir uma boa margem de lucro para a empresa, né? Ela vai estar sempre crescer ou precisa de mais capital, crescer ou precisa de mais capital, crescer ou precisa de mais capital. E aí isso dificulta bastante essa obtenção de retorno pelos investidores. Então, a escalabilidade é um ponto fundamental. E aí, é claro, nas etapas mais avançadas desse processo de análise das empresas, os fundos vão olhar no detalhe essa tecnologia. Tá? Como é que são, qual que é o código, enfim, se as pessoas que estão tocando, as equipes tecnológicas conseguem fazer esse desenvolvimento, ou se ele foi terceirizado, enfim, vão olhar isso no detalhe. E aí, falando especificamente de investimentos de fundos de corporate venture capital, além desses 3 fatores, né, então de mercado, equipe e solução, a gente tem a questão da sinergia estratégica. Tá? Então, como eu falei lá atrás, a ideia dos fundos de corporate venture capital é que eles investam em empresas que não só vão dar um retorno financeiro, mas também vão ajudar no desenvolvimento da corporação. Então, ajudar a corporação a atingir os seus objetivos estratégicos de longo prazo. Tá? Então, algumas perguntas são feitas, assim, né? Como que a corporação pode ajudar também a startup a crescer, né? Por oportunidades de comerciais, né? Ajudando com clientes que ela possa indicar, com desenvolvimento conjunto de soluções, né? Como que isso pode ser feito? Do outro lado, como que o crescimento dessa startup se encaixa nessa visão estratégica da corporação? Tá? Tudo isso é trabalhado, como eu falei, junto com os empreendedores e é um critério muito importante nessa avaliação do investimento por parte dos investidores de corporate venture capital. Agora o Thiago vai falar um pouquinho sobre esse fundo da ArcelorMittal, né, o Astrolab Ventures, e alguns exemplos aí do que já está acontecendo nele. Muito bom, Fábio. Muito interessante entender profundamente cada uma das etapas, a importância de cada uma das etapas de um investimento em startup. Bom, se você ficou interessado e quer saber mais sobre o Astrolab Ventures e quer fazer alguma indicação de startup, ou então quer conversar um pouco mais com a gente sobre isso, ficou curioso, está aqui o QR Code da nossa landing page do Astrolab Ventures. Fiquem à vontade para poder acessar ou nos procurar para qualquer outros esclarecimentos. E para a gente poder trazer um exemplo prático aqui, eu gostaria de contar para vocês sobre o primeiro investimento do Astrolab Ventures, que foi na startup Agilin, foi agora em agosto de 2021. É uma startup que ela tem o foco em digitalização e integração do canteiro de obras de uma forma geral, muito nos conceitos do Lean Construction. Então, é uma startup que ela tem um viés muito focado para os clientes da construção civil, os clientes da ArcelorMittal direcionados para a construção civil, muito no conceito do Smart Money, né? Como que a ArcelorMittal, por meio do fundo de investimentos, do Astrolab Ventures, ela consegue fomentar o mercado de uma forma geral e com isso todo mundo vai crescer, né? Então, ela não está investindo em uma startup que é diretamente no core da empresa, ela está investindo em uma startup que é da cadeia da siderurgia, dos clientes da siderurgia. Isso é muito interessante, porque os fundos eles deixam de ter esse viés apenas interno e ele passa a enxergar a cadeia como um todo, né? O conceito do Smart Money é um pouco disso. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa aula. Gostaria de agradecer muito ao Fábio, que é um especialista, um cara fera aí que eu admiro muito. A Valitec também, que é um grande parceiro. Obrigado por estarem aqui com a gente, por trazerem tanto conteúdo. Gostaria de colocar o QR Code aqui do teste, que para você conseguir o certificado, você precisa de fazer esse teste aqui, e as pessoas que tiverem maior pontuação, elas vão entrar no ranking e elas vão ganhar prêmios também, beleza? Então é isso aí, gente, muito obrigado, um abraço para todos. Fábio, te chamo aqui para você poder fazer as considerações finais.
Muito obrigado, Thiago. Foi um prazer aqui participar. Eu espero que o pessoal goste, né? Que o pessoal consiga aprender um pouquinho sobre esse fluxo de investimento em startups, né? E eu deixo aqui o canal da Valitec Capital, né? Então, como eu falei lá atrás, nós somos uma empresa especializada em gestão de fundos de corporate venture capital, né? Então, ajudar grandes empresas, né, a fazer essas iniciativas, a encontrar essas startups, fazer esses investimentos, né? Todo esse processo. Então fica aqui o canal, né, e o link para quem quiser depois conhecer um pouquinho mais, ficar à vontade. Obrigado, pessoal.